Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui estudando criminologia, né? A ciência empírica, interdisciplinar, autônoma, né? Todas essas são características aí da criminologia. Espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para a gente dar continuidade aqui à nossa aula, direto na veia, trazendo os pontos de prova e fazendo você entender, que é o que mais importa, para que você possa acertar as suas posteriores questões de prova. Agora, você já sabe, a sua conversa é comigo. Então, celularzinho, tela para baixo, para a gente poder estar conversando aqui só eu e você, beleza? Senhores, a gente vai continuar aqui a nossa matéria falando das teorias sociológicas, né? E nós entraremos agora dentro da teoria da subcultura delinquente, beleza? Então já anota aí no seu material, né? A teoria da subcultura delinquente é uma das teorias sociológicas, tá? Então já anota aí no seu material, teoria da subcultura delinquente, tá? Então vem comigo para você entender que a cultura em uma sociedade é o que permite a formação de uma pessoa, né? Então até o momento aí a gente vai trazer um conceito da ideia do que seria a cultura. Mesmo os talentos inatos, só se constituirão, né, em algo real. Fatores culturais contribuírem para que tal situação realmente ocorra. Aí vem, seria como imaginar que na sociedade brasileira nasça uma pessoa com uma capacidade inata e brilhante para ser, por exemplo, ali um jogador de futebol, né? Mas para isso se concretizar ali no caso concreto, realmente para isso acontecer, né? Essa cultura do Brasil não é uma cultura totalmente propícia para o indivíduo que joga aqui, futebol americano, tá? Então o indivíduo ele tem um potencial imenso para ser um jogador de futebol americano foda, o cara top, né? Mas se ele nasceu aqui no Brasil, né, essa cultura aqui brasileira realmente não influencia muito com que ele se torne isso, tá? Então a cultura influencia no que o indivíduo vai ser lá no futuro, beleza? Então basicamente isso que ele está querendo dizer. Então ele fala, essa aptidão jamais terá oportunidades efetivas de se manifestar. Tá? Porque, ademais, dentro da mesma sociedade, não há uma uniformidade cultural, né? Existem, né, culturas diferentes dentro de uma mesma sociedade. Mas o convívio permanente de várias culturas, em outras palavras, não porque exista a cultura típica brasileira, da Bossa Nova, que não haja pessoas que repudiem o estilo musical e sejam, hipoteticamente, adoradores do funk. Tá? Então, o que ele quer dizer? Né? Se o indivíduo ele nasceu, por exemplo, aqui dentro do Brasil, e ele tem um potencial imenso para ser um grande jogador de futebol americano. Mas a cultura do Brasil não é uma cultura totalmente propícia para que esse indivíduo se torne um potencial, realmente um jogador de futebol americano. Né? Porque a cultura aqui do Brasil não seja isso para ele. Tá? Então, basicamente, isso que ele quis dizer para você. E dentro da nossa mesma cultura, né, nós temos aqui não existe essa uniformidade cultural. Tá? Então, aqui nós temos diversas culturas dentro de uma mesma sociedade. Beleza? Até aqui, tudo tranquilo, um conceito aí básico aí do que seria a cultura para você. Tá? Vem comigo. As teorias da subcultura parte da ideia de que justamente a importância de que a cultura tem a própria forma de ser de cada pessoa, somada a que a verificação da não uniformidade cultural na sociedade faz com que possa a diferença cultural ser causa de conflitos. Professor, é possível que a diferença entre as culturas traga conflito? Claro, pessoal, claro, sem sombra de dúvidas, tá? Então, é um indivíduo que adora, por exemplo, a Bossa Nova, um indivíduo que adora ouvir, por exemplo, Beethoven, né? Esse cara, né, ele vai ter um conflito de culturas ali com um cara, por exemplo, que gosta de funk, né? Então, aí vai existir a ideia do que nós chamamos da cultura dominante e as subculturas que eu vou trazer para você. Então, vem comigo, vai lá. Assim, existe sempre o quê? Uma cultura que é a oficial, a dominante das outras, tá? Que ainda que não se rivalize com ela, não corresponde exatamente aos seus marcos e disciplina, ao que se nominou como uma subcultura, ou seja, culturas outras que não dominante, mas que com ela convivem em uma sociedade. Então, basicamente, é a ideia de nós temos uma cultura que será a cultura dominante, né? E dessa cultura dominante nós temos outras chamadas subculturas, beleza? Então, basicamente, isso até o momento para você. Vem comigo, vai lá. A teoria análise afirma, em algumas hipóteses, em especial junto aos jovens de camadas menos favorecidas da sociedade, a subcultura pode ter o caráter de reação contra essa cultura dominante. Né? Então a subcultura ela pode ter o quê? Ela pode ter o caráter de reação contra essa cultura dominante, que submete essa subcultura ao quê? À miséria, né? Ao fracasso, beleza? E não poder ascender, né, os seus objetivos, não poder ascender
aos seus objetivos, com isso, legitimando-se a própria ação criminal. Olha onde estamos chegando para você entender. Pois o agente atua não guiado por um sentimento dogmático de ofensa a bens jurídicos, mas como uma forma de manifestar a reação à cultura dominante que lhe oprime. Tá? Então, nessa ideia que nós estamos trazendo para você da subcultura delinquente, o que é importante você lembrar? O que vai fazer que isso gere a criminalidade? Suponhamos, por exemplo, para ficar bem claro para você. Olha, esse conflito entre as culturas, onde vai ter uma cultura dominante que vai oprimir essa subcultura. Suponhamos que você, por exemplo, more em uma casa e nessa casa que você mora, né, você gosta de ouvir um estilo musical. E na esquina da sua casa tem uma super balada tocando funk a noite toda. Tá? Você concorda comigo que ali existe um conflito? Vai haver um conflito? Sim, vai haver um conflito, beleza? E essa é a ideia da teoria da subcultura aqui, beleza? Então vem comigo para você entender, tá? Vamos lá. Albert Cohen, né? Então já é um nomezinho que você precisa guardar, né? Ele que aprofundou e tratou mais das ideias aqui das subculturas, né? Que defendeu como explicação para o fenômeno criminal o quê? Destacando essencialmente o sentido de normalidade que a conduta delitiva passa a ter para o agente, pois, a passo que ele pratica um ato reprovável sob o ponto de vista da cultura oficial, o ato é aceito dentro da subcultura que ele integra, como forma de reação. Então, vamos pensar no exemplo aqui, pensa nos black box, por exemplo, né, que foi aquele movimento que existiu, né? Suponhamos que você está dentro de uma cultura e você simplesmente foi fadado ao fracasso, né? Essa é a ideia aqui. Você foi fadado ao fracasso. Simplesmente você não vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque o Estado não dá meios para você, para que você chegue a esse ponto, né? Porém, o que ele fala aqui, o Cohen, né? Além de ter tratado profundamente ali dessa questão das subculturas, ele defendeu uma explicação pelo fenômeno da criminalidade. Como que ele defendeu? Você destacou, essencialmente, o sentido de normalidade, uma conduta delitiva, passa a ter para o agente, né, pois ao passo que ele pratica um ato reprovável, sob o ponto de vista da cultura oficial, mas é aceito dentro da subcultura que ele integra. Então, vamos pensar no exemplo para você entender. Suponhamos que o indivíduo, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. O indivíduo, ele é traficante de um bairro. Ele é traficante de um bairro. Porém, ele é traficante de um bairro e simplesmente você, né, que mora nessa comunidade, né, recebe dele diariamente, por exemplo, um botijão de gás, tu recebe dele remédios, né? Tu sabe que ele está errado, tu sabe que ele está fazendo errado. Mas quando o Estado vai lá e prende esse cara, né, ele vai fazer simplesmente a oitiva com as outras pessoas, perguntando se as outras pessoas sabiam que ele vendia droga naquele local, o que o vizinho vai falar? Aquele cara não, esse cara aqui, ele ajuda o meu filho, ele pagou o remédio do meu filho, isso que ele comete, nada demais, estamos juntos na subcultura delinquente. Por quê? Porque simplesmente ele que dá remédio para mim, o Estado só chega aqui, a polícia só quer bater no meu filho, só quer espancar o pessoal, não quero saber, né? Então, esse cara para mim tem valor, não estou do teu lado não, Estado. Na hora que ele perguntar, esse cara vendia drogas aí? Não sei de nada, né? Isso aí não é simplesmente a cultura do silêncio, ou se falar morre, não é isso não. Ele está junto, né? O morador que está ali, muitas das vezes ele fica junto com aquele cara que dá amparo para ele. Então é o bate-a-sopra. Ele vende droga para o seu filho, mas ao mesmo tempo que ele vende droga para o seu filho, o seu gás acabou, ele vai lá e paga o gás para você. Ah, o seu filho ficou doente, precisa de um remédio, ele vai lá e compra um remédio. Tá? Então essa é a ideia aqui da subcultura delinquente que ele fala nessa reta final. Que ele fala aqui, ó, o ato, ele é o quê? O ato, ele é aceito dentro da subcultura que ele integra, como forma de reação. Olha, ele está reagindo à opressão do Estado. Tá? Então essa aqui é a ideia. Vem comigo, continuando com vocês. Também não se deve esquecer das teorias da anomia. Essa aqui a gente vai falar muito, né, sobre o Durkheim, é importante. Tá? Não propugnam, né? Não propugnam por transformações sociais. Apenas retratam o funcionamento da sociedade, né? Como ali o funcionalismo, como que ela funciona. Tá? A base de conhecimento que contamina os dogmatas do funcionalismo penal, que assim, então, passam a ignorar as necessidades de modificação da sociedade e desenvolvem os seus relacionamentos objetivando que aportar mecanismos que submetam a todos a estrutura normativa, uma vez que os desvios irão ocorrer a partir de demonstrações ali, de Durkheim, Merton, entre outros. Tá? Então, basicamente aqui eu vou trazer para você um exemplo. Né? O que ele fala aqui nessa parte aqui? Ó, o personagem Vitor Corleone, né, lá do Poderoso Chefão, né, ele torna a justificativa de ter se tornado um líder da máfia, né, justamente como uma reação à cultura dominante.
né? Então esse cara, que é esse personagem lá da máfia, do poderoso chefão, ele tá falando que, olha, eu me tornei esse cara, porque justamente com uma resposta, a reação a essa cultura dominante que me oprime, tá? Então lá, que lhe impunha como ele se fosse o quê? Como se ele fosse um otário, tá? Assim, ao passo que pratica crimes em relação à cultura oficial, naquela em que se acha inserido, pois, né, o que faz é reagir contra uma realidade que não lhe permite outra senão a miséria, tá? É assim, ele acaba cometendo o quê? Delitos, como ainda age dentro de uma pauta valorativa que pode até obter elogios daqueles que aceitam a mesma subcultura como verdade, tá? Eu quero que você pense aqui no exemplo lá dos black box, por exemplo, que eu falei com você, né? Nesse caso aqui, esse cara, ele é visto pelo Estado como um delinquente, né? Como um criminoso, né? Antigamente, você pode se deparar com esses termos na sua prova, delinquente, criminoso, tal. Hoje se fala mais criminoso, mas usava-se muito esse termo de ser delinquente, né? Então, nesse caso aqui, no caso dos black box, por exemplo, aquele cara que tá junto com ele fala, tamo junto nessa luta aí, meu irmão. Tu não é criminoso, não. Então, ele acaba simplesmente ganhando uma aceitação, e não só uma aceitação, ele acaba ganhando elogio daquele cara que está junto com ele, né? Se tornando referência, não estamos juntos, nós estamos lutando para a opressão do Estado, estamos lutando para impedir essa opressão do Estado, desse Estado que nos oprime o tempo todo, dessa cultura dominante que nos oprime o tempo todo, tá? Então, essa ideia aqui é a ideia dada aqui pelo exemplo aqui do personagem Vitor Corleone, beleza? Vamos lá, continuando com vocês, né? Teoria da anomia. Essa teoria da anomia, ela é muito recorrente em prova. Então, já vou colocar para você aqui, ó. Coloca aí em cima dela aqui, ó. QPP. Para você que já estuda comigo, tu sabe muito bem o que é um QPP. É uma questão potencial de prova. Então, ela vive caindo em prova. Teoria da anomia, né? Ela ganhou uma repercussão muito grande na época, tá? E ela é muito importante para sua prova, então eu preciso que você entenda muito bem, tá? Então vem comigo para você entender. A teoria criminológica da anomia surge em decorrência do desenvolvimento por M. Durkheim, tá? Então Durkheim, que foi o precursor aqui, simplesmente que trouxe aqui a teoria da anomia. Então você tem que ligar aqui o nome Durkheim à teoria da anomia. Professor, minha prova cobra isso? Sim. Então você precisa fazer aqueles flashcards, né? Simplesmente para você colocar o nome do autor, né? E o que ele fez, né? É importante a teoria. Por quê? Porque cobra na prova, tá? Cobra na prova, então você precisa saber, não tem jeito, tá? Então essa corrente dada por Durkheim, uma corrente sociológica, né? Denominada funcionalista, que apregou que a realidade social pode ser analisada independentemente, essa palavrinha aqui, né? Independentemente do indivíduo, tendo em conta as funções da sociedade e as normas que a regem. Professor, como assim? O Durkheim, então, ele olhou essa teoria da anomia como? Ele falou que ia analisar somente a sociedade sem analisar as pessoas? Sim, é basicamente isso que ele falou aqui, tá? Mas, professor, a sociedade não é um conjunto de pessoas? Sim, mas para Durkheim não. Ele falou, eu posso analisar a sociedade sem precisar de analisar as pessoas. Então ele fez simplesmente uma visão macro do problema. Ele não vamos olhar para o indivíduo, não vamos apontar o dedo na cara do indivíduo e falar, você é o responsável pela criminalidade. Ele basicamente está fazendo o quê? Ele está falando, olha, ele, em vez de ele olhar para o indivíduo, ele está olhando de uma forma macro para a sociedade. Tá? E o que significa aqui essa anomia, né? A é a falta. Normas. Então é a falta de normas. Então aqui, para Durkheim, o que ele fala? Olha, Estado, você é o responsável. Você não cria mecanismos para que as pessoas cheguem, né, à sua felicidade. Tá? Então existe uma falta de normas, né, uma falta de igualdade entre as pessoas, que simplesmente alguns conseguem chegar e outros não. Né? Então, para você entender isso aqui, como é que funciona. Suponhamos que você você está doente e precisa de fazer o Tício. Vamos pensar no Tício que você já conhece, já sabe que o Tício é o vilão dos meus exemplos, então vamos lá. Né? Então o Tício, por exemplo, ele está com câncer em estado terminal ou com uma doença muito rara, e o Tício ele precisa de quê? Ele precisa de um medicamento, ele precisa fazer uma cirurgia, né, para simplesmente ele viver. Ele precisa de fazer uma cirurgia para ele viver. Porém, o Tício está desempregado, o Tício não tem dinheiro, o Tício não tem condições de fazer uma cirurgia. O que ele faz? Ele olha para aquele cara que simplesmente tem muito dinheiro e fala, o médico fala para ele, quando você chegar, se você não fizer a cirurgia, tu vai morrer. O Tício vai chegar em casa e vai aceitar a morte, assim, a morte pode chegar, né, realmente eu tenho que morrer mesmo, eu estou fadado à morte, tá? É assim que funciona? Não, pessoal. Então, o que é importante que você entenda? O que o Tício vai fazer? O Tício vai procurar uma via alternativa. Olha, Estado, se você não me dá opções, se você não me dá mecanismos para que eu possa simplesmente
pagar a minha cirurgia, né? Você não me dá trabalho, não me dá emprego, eu não tenho dinheiro, eu vou tomar do outro. Eu vou pegar uma via alternativa e vou tomar do outro. Por quê? Existe uma falta de norma para todos, né? Existe uma falta de norma, anomia, falta de normas para todos, né? Então não existe mecanismo. Esse cara consegue porque ele tem grana, né? Ele vai lá no Albert Einstein, né? Albert Einstein, e simplesmente faz a cirurgia e fica bem, né? E eu vou morrer só porque eu sou pobre, tá? Então a anomia é o quê? Uma falta de norma. Existe simplesmente uma falta de norma. Se tivesse um assistencialismo maior para esse tipo de pessoa, eu não morreria. Mas o Estado não me dá esse assistencialismo, né? Então eu vou morrer na fila do SUS esperando daqui 5 anos, depois que eu já tiver morrido, que simplesmente ele vai trazer para mim falando que a cirurgia chegou. Depois que eu já morri, não adianta mais, tá? Então essa é a ideia aqui da anomia. Então continuando comigo aqui para vocês. Olha lá. A obra inaugural, desse pensamento foi o Insight Durkheim, que escreveu o quê? O livro O Suicídio. Então tem que guardar, professor? Tem. Então o livro O Suicídio, você já vai ligar aqui ele a quem? Tu vai ligar ele a Durkheim, Emile Durkheim. Beleza? Então o livro Suicídio, você liga a quem? Emile Durkheim. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, vamos lá, dando continuidade. Né? Em que sustenta por vezes, né, que gera em um campo vazio normativo. Um vazio normativo, que eu estou falando com vocês. Aqui, ó, nomos sem norma. Sem normas, né? Anomia, sem normas, beleza? Quando a sociedade, no cumprimento de suas funções, estabelece as metas ideais a serem atingidas pela pessoa, porém não gera facilitadores, para que elas atinjam dentro de quê? Da observância à estrutura normativa existente, o que faz presente uma pulsão entre a necessidade de atingir os objetivos e a impossibilidade de lográ-los, observadas as normas em vigor. Então, basicamente, vamos pensar aqui qual foi o pensamento da teoria da anomia. Então, você pensa comigo aqui, ó, o Estado como um todo, né? O Estado vem e fala assim, ó, essas aqui, deixa eu apagar aqui para você entender. Ó, ele chega para você e fala assim, olha, essas aqui são as regras do jogo. Ele coloca para você, ó, regras, ó, o Estado vem e cria as regras. Quais são as regras do jogo? As regras do jogo são regras X, Y e Z. Essas são as regras do jogo. Essas são as regras que você pode usar. Porém, mesmo que você use as regras do jogo do Estado, você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo, né? Mesmo que você faça tudo direitinho, tu acorde cedo, tu faz o que tem que ser feito, mas tu não consegue chegar. Tu não consegue chegar, porque o Estado não implementou, com essas regras que ele trouxe, ele não implementou meios suficientes para você chegar no seu objetivo. Então eu vou buscar uma via alternativa. Para eu ser feliz, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Mas se o Estado não me dá trabalho, eu vou buscar uma via alternativa, eu vou furtar dos outros, eu vou roubar, eu vou vender droga. Por quê? Porque com isso, fazendo isso, essa via alternativa, a via delitiva, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Então essa é a ideia aqui da teoria da anomia. O Estado não cria mecanismos suficientes para que eu possa alçar o meu objetivo. Tá? Tranquilo até aí? Vamos lá. A questão, portanto, é que passa a existir uma contradição entre os meios e normas existentes, né? Meios e normas existentes, no que refere ao atingimento de metas sociais, né? São as metas sociais que você tem que chegar, mas o Estado não te dá meios suficientes para que você chegue até elas, tá? A contradição acima destacada abre ao indivíduo algumas opções, como excluir-se da sociedade, né? Essa é uma das opções. Eu não consigo chegar no meu objetivo, então vou me excluir da sociedade de alguma forma. Essa é a ideia, tá? O que representaria a opção suicida. Por quê? Por isso que o livro dele chama Suicida, tá? Simplesmente porque, quando a gente fala a obra dele, chama Suicida. Porque simplesmente o cara não conseguiu chegar nos seus objetivos, ele resolve se excluir da sociedade, né? E busca como um dos meios o quê? O suicídio. Essa seria uma das vias para esse indivíduo que não conseguiu chegar até as metas sociais, tá? Ou busca o atingimento das metas sociais, olha lá, mas como abandonar das barreiras normativas existentes, o que gera justamente um quadro em que o agente atua sem considerar as normas vigentes, anomia, tá? Então simplesmente ele fala, olha, no livro, na obra aqui de Durkheim, que ele fala exatamente lá do suicídio, né? O que é importante que você lembre? Olha, eu não consigo chegar nessas metas. Eu acordei, trabalhei, eu fiz tudo certinho que tinha que fazer, eu queria ter esse dinheiro para ser feliz. Para eu chegar nessa felicidade, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu segui todas as regras, mas eu não consegui. Mesmo assim, eu ainda não consegui. Então eu vou me excluir da sociedade, eu vou suicidar, tá? Por isso que essa obra dele chama suicídio. Ou outra via, eu não consegui chegar pela via legal, pelas regras do jogo que foram me dadas pelo Estado, então eu vou buscar outras regras. Eu vou buscar as minhas próprias regras e vou fazer acontecer. Mas eu vou ser feliz, seja por bem ou seja por mal.
né? Aí quando ele fala seja por mal, ele acaba cometendo a via delitiva. Beleza? Vem comigo lá. A teoria da anomia, rapidamente, ganhou um imenso prestígio, né? Que ainda hoje desfruta para conseguir, né, em sua explicação, inserir, sob o ponto de vista sociológico, todo o universo de pessoas, não se limitando a quê? A verificar o que conduz um jovem ao crime, ao fato que impulsiona uma pessoa ou de uma outra classe social, pois a contradição entre as metas sociais e os meios para atingi-las dentro do quadro do respeito normativo, tá? Seguindo todas as regras, tá? Pode afetar qualquer pessoa, que de qualquer grupo, dada a questão, ressalta-se, não é um indivíduo, não é um indivíduo, não é um indivíduo. Vamos ter uma visão macro, tá olhando só para o indivíduo. Está olhando errado. Teoria da anomia vai dizer basicamente isso. Para de chegar o dedo na cara do indivíduo e falar que ele é o culpado. Estado, ele não é o culpado. Você é o culpado. Você que não dá mecanismos para que esse cara chegue até a felicidade que ele tão sonha. Tá? Olha lá, a proposta teórica não é explicativa de nenhum agente especificamente, mas as relações sociais e sua amplitude maior. Então, é essa a ideia. Beleza? Continuando comigo aqui, a variação fundamental da teoria da anomia, agora que a gente vai falar dessa variação, né? Essa variação da teoria da anomia, ela foi desenvolvida por Robert Merton, tá? Robert Merton. Então, tem que lembrar? Sim, teoria da anomia, tu já sabe que é Durkheim, né? Mas essa variação fundamental dentro ali da teoria da anomia foi desenvolvida por Robert Merton, tá? Que relacionou o quê? O que ele fez? Ele relacionou a teoria da anomia com as teorias sobre o autor. Merton estabelece uma distinção entre estrutura social e estrutura cultural. Ele traz essa distinção, essa diferença, tá? Sendo as últimas as metas. Então, quais são as metas? As metas é a estrutura cultural. Aqui nós temos as metas, beleza? As metas são as estruturas culturais. Vem comigo que eu já vou explicar para você. Tá? Ele vem, estrutura cultural sendo as últimas as metas. Fins consolidados em uma sociedade a serem atingidos por todos, como o bem-estar financeiro na sociedade capitalista. A estrutura social se constitui no conjunto de mecanismos disponíveis para que sejam atingidas as metas assentadas na estrutura cultural. Então, basicamente, essa estrutura social, ela é o quê? Ela é os mecanismos, anota aí, mecanismo. Então, quais são as metas? A estrutura cultural. Eu quero chegar no meu objetivo. Qual é o objetivo? O meu objetivo é a estrutura cultural. Eu quero estar onde eu planejei, a estrutura cultural existente, né? Onde as pessoas estão. Onde essas pessoas chegaram, eu também quero chegar. Essa é a estrutura cultural. Essas são as metas, onde eu quero chegar. Esses são os objetivos, né? Agora, a estrutura social é o quê? É um mecanismo. Tá, tudo bem. Você tem a meta. Mas qual mecanismo o Estado está dando para você para que você chegue nessa meta? Tá? Então, basicamente, né, o que o Merton fez aqui, ele foi o quê? Ele separou isso aqui. Ele falou, estrutura cultural é onde eu quero chegar. Estrutura social são os mecanismos que eu preciso que o Estado me dê, a sociedade me dê, para que eu chegue nessas metas que são as chamadas estruturas culturais. Beleza? Vamos lá. Sob o ponto de vista idealista, a estrutura cultural deve corresponder à estrutura social. Ou seja, as metas a fim de serem atingidas, né, em uma sociedade devem corresponder à disposição dos meios para atingi-las, né? Então, eu preciso de meios para eu chegar até essa estrutura cultural. Então, como que eu vou chegar? Se você não me dá meios suficientes, se você não me dá trabalho, se eu não tenho dinheiro, como que eu vou chegar? Tá? Então, quais são os mecanismos? É a mesma coisa que você pensar, olha, para você ser cristão, você tem que ler a Bíblia. Um exemplo bem claro para você. Para você ser cristão, você tem que ler a Bíblia. Porém, a Bíblia está toda escrita em hebraico. Como que você vai ler se ninguém te ensina? Se você não sabe hebraico, tá? Então, basicamente, esses meios que ele fala, tá? Que é a estrutura social, que são os mecanismos que o Estado deve criar para você chegar e alçar o quê? A estrutura cultural, tá? Continuando com vocês, né? O que na maioria das vezes, o quê? Não ocorre, né? Há meios para atingi-los. O que na maioria das vezes não ocorre. Em especial, nas sociedades dotadas de diferenças sociais muito profundas, né? O que faz com que inexistam meios legítimos disponíveis, né? Eu não consigo fazer, eu vou buscar o quê? A esfera da criminalidade, tá? Por essa razão, Merton observa que fazem parte da estrutura social tanto métodos legítimos quanto ilegítimos, tá? É exatamente os métodos legítimos que faz com que ele chegue até essa estrutura cultural, ou método ilegítimo, né? A via desviante, a via da criminalidade, tá? Para atingir essa estrutura
cultural, né? Pode ser de forma legítima, eu consigo por bem, ou pode ser de forma ilegítima, eu consigo por mal, né? É o que gera também essa criminalidade, tá? E a inexistência perfeita de sintonia entre as estruturas sociais, cultural, faz com que a utilização dos meios legítimos pela pessoa lhe estabeleça a certeza da frustração quanto ao atingimento das finalidades das metas sociais. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui? Olha, os meios legítimos dados, as ferramentas dadas pelo Estado, não são suficientes. Por mais que você siga tudo que está ali, direito, certinho, seguindo a linha, você não vai conseguir chegar na estrutura cultural. Por mais que você lute, você não vai chegar na estrutura cultural. Revoltante, tá? Então, olha, se você precisa de um dinheiro para fazer uma cirurgia, senão tu vai morrer, por mais que tu siga tudo certinho, tu não vai chegar e tu vai morrer, tá? Então, realmente é o quê? Revoltante, tá? Olha lá, a grande questão da teoria da anomia, em especial nos incrementos realizados por Merton, né? Olha lá, as concepções de Durkheim é a explicação do fenômeno criminal. Se desloca do indivíduo para a estrutura social, tá? Isso aqui é importante você carregar para sua prova, ó, deixa eu até tirar aqui e colocar uma flechinha para você. Isso se desloca de quem? Do indivíduo para a estrutura social. A culpa para de olhar só de uma forma micro para o indivíduo e vamos olhar de uma forma macro para a sociedade como um todo, para o Estado como um todo. A estrutura social. Esse cara está cometendo criminalidade, ele está cometendo crimes, né? Ele está fazendo parte dessa estatística criminal. Por que ele está fazendo parte disso? Por que ele está cometendo esses crimes? Qual a motivação? Né? Estado, você está dando mecanismos suficientes para que ele chegue até a estrutura cultural que você deseja que ele chegue? Né? Então, esse fenômeno criminal, ele se desloca de onde? Do indivíduo para a estrutura social, pois seria ela quem determinaria desvios. Assim, verdadeiramente, estabeleceria o delito como um caminho comum, tá? Na medida em que os meios sociais garantem para alguns a possibilidade de sucesso, certo? No atingimento das metas sociais, geram a certeza do fracasso inexorável de tantos outros, tá? O que faz que somente a atuação em margens ilegítimas, somente a atuação aqui em margens ilegítimas, lhes possibilita o atingimento das metas e finalidades sociais, que é a estrutura cultural que ele deseja chegar, né? Mas só que isso aí você vai ter que buscar a via da criminalidade, beleza? Senhores, eu vou fechar com vocês aqui esse bloco. Espero que você esteja gostando das nossas teorias aqui sociológicas, né? Trazendo todo o ponto de entendimento para você. Os pontos de prova eu vou sempre linkando para você, tá? Espero que você esteja gostando. Espero que você continue conosco. Daqui a pouco eu volto com mais aula de criminologia para você.